Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Hoje trabalharemos a aula 26, que trata das operações elementares com números racionais na forma decimal. Bom, gente, essa é uma aula do ensino fundamental do 6º ano, a componente curricular é matemática, a unidade temática são os números. A habilidade geral é a habilidade 11, que trata de resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando as estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas com e sem o uso da calculadora. Gente, nesta aula você irá aprender a aplicar os conhecimentos sobre a potenciação, o cálculo de potências de números decimais, que no caso é uma representação finita, identificar em uma situação problema a necessidade de operar com números decimais, resolver problemas envolvendo fração de uma quantidade e elaborar situações em que é preciso calcular com números decimais, também representação finita. Então, iniciamos com a adição e com a subtração de números na forma decimal. Vamos considerar a seguinte situação. Pedro tem um rolo de barbante com 10 metros de comprimento. Desse rolo, ele cortou 3 pedaços com comprimentos diferentes, que foram 1,25 metro, 13,14 metros e 0,82 metro. Quantos metros de barbante ainda restaram no rolo? Vamos tentar elucidar essa questão aqui, gente. Ó, vocês viram que ele tem um rolo de barbante com 10 metros. Vamos supor que o rolo de barbante seja esse e que ele tenha 10 metros. Porém, desse rolo, ele cortou 3 pedaços com comprimentos diferentes, que foram 1,25, 3,14 e 0,82. Então, esses pedaços foram o que Pedro cortou. Vamos ver qual a medida dos pedaços que ele cortou. Então, para isso, a gente faz uma operação de adição, porque houve um acréscimo de pedaços cortados. Então, vamos lá, ó. Ó, vírgula embaixo de vírgula e algarismo decimal embaixo de algarismo decimal. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 2 dá 11. Então, aí 1, aqui vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 8, 12. 2 vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. E 5 mais 0, 5. Bom, gente, como é vírgula debaixo de vírgula, então a vírgula vem aqui. Então, ó, somando todos os pedaços aqui de comprimentos diferentes que Pedro cortou do rolo inicial de barbante, totalizaram 5,21 metros. Certo? Então, agora ele está perguntando quantos metros de barbante ainda restam no rolo. Gente, inicialmente, o barbante tinha quantos metros? Tinha 10 metros. Se tinha 10 metros, e agora eu cortei 5,21, quanto que nós vamos ter agora? A gente tem 5,21. Então, a gente só completa com zeros para a gente deixar a casa embaixo de cada casa, tá? Então, aqui nós vamos pegar emprestado. Aqui, ó, aqui era 0, vai ficar 10. 10 menos 1 dá 9. Aqui, ó, como eu peguei um emprestado, ficou 9. 9 menos 2 dá 7. Aqui, como a gente pegou emprestado, também ficou 9. 9 menos 5 dá 4. E aqui é 0, porque a gente pegou esse 1 e colocou para cá. Então, gente, no final das contas, sobraram ainda 4,79 metros. Professor, mas quando que eu sei que isso aí é verdade? Que isso aí é uma coisa certa? A gente faz a prova real. No caso da prova real, gente, nós nos recorremos ao inverso da operação. O inverso da subtração é a adição. Então, é só a gente pegar o que nós acabamos de encontrar como resultado da subtração, que é 4,79, e adicionar do valor que a gente subtraiu aqui, que é 5,21. Então, a gente pega e soma agora. Se isso aqui der 10, está certo. 9 mais 1, 10, 0 vai 1. 1 mais 7 dá 8, 8 mais 2 dá 10, 0 vai 1. 1 mais 4, 5, e 5 mais 5, 10. Vírgula embaixo de vírgula. Ó. Então, como aqui deu 10, que é exatamente esse mesmo valor que a gente tinha aqui inicialmente, a operação está correta. Então, pessoal, essa é a situação que a gente trata de adição e de subtração de números na forma decimal. Então, percebam bem que a adição é o inverso da subtração. Então, são operações complementares, tá? Pessoal, para a adição ou subtração de números representados na forma decimal, nós devemos observar que algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, com uma vírgula alinhada à outra. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Uma vírgula alinhada à outra e cada número embaixo do seu respectivo. Ó, aqui, ó, 5, 4 e 2,
2, 1 e 8 e 1, 3 e 0. A mesma coisa aconteceu aqui. Ó. A gente acrescentou zeros à direita para deixar todo mundo na mesma casa. Então, percebam, não tem erro se vocês seguirem esse procedimento, tá? Para evitar conflitos. Depois, adicionamos e ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si e, finalmente, colocamos no resultado a vírgula alinhada com as demais, que foi o que nós fizemos. Pessoal, agora vamos tratar da multiplicação com números na forma decimal. O primeiro caso é o seguinte, multiplicando um número natural por um número na forma decimal. Então, vamos lá. Como vocês sabem, um número natural é aquele número inteiro, que no caso aqui é o número 3. E o número decimal é aquele número que tem vírgula. Então, aqui nesse caso, ó, a princípio, se a gente quiser multiplicar, a gente ignora a vírgula. Então, a gente vem aqui ó, e apaga a vírgula. Depois a gente mexe com ela. E efetua a multiplicação. Então, ó, 3 vezes 6 dá 18. 8 vai 1. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 1 dá 10. 0 vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Gente, a vírgula estava aqui, né? Em 2,36. Quantas casas após a vírgula eu tenho? 2. Então, aqui a gente tem que ter 2 casas após a vírgula também. Então, aqui, ó, o valor pago aqui em reais é de 7,08 centavos, tá? Porque um caderno custava 2,36. Só que você comprou 3. Então, você pega o valor de um caderno e multiplica por 3. E encontra o valor do resultado dessa operação, que é 7,08. Agora, nós temos um outro caso. Ó. Também da multiplicação de um número natural por um número na forma decimal. Ó, com sua bicicleta, a Cristina percorreu 1,9 km. Ao voltar ao ponto de partida, ela percorreu a mesma distância. Quantos quilômetros ela fez ida e volta? Ó, gente, vamos supor que a Cristina estava aqui, tá? Ela fez um percurso até aqui, ó, a ponto A e ponto B. Esse percurso foi de 1,9 km de ida, tá? De ida. Porém, quando chegou em B, ela teve que voltar para A. E se indo de A para B é 1,9, voltando de B para A também é 1,9. Então, nesse caso aqui, ó, quantas vezes ela percorreu essa distância de 1,9? 2. Então, é só multiplicar para descobrir quanto que ela percorreu no total, a quantidade, né, de quilômetros. Então, a gente vem e efetua essa operação. Aqui é só multiplicar agora. Ó. 2 vezes 9 dá 18, 8 vai 1, 2 vezes 1 dá 2 e 1, 3. Como a vírgula estava aqui, ó, só tem uma casa após a vírgula, aqui também vai ser uma casa após a vírgula. Então, são 3,8 quilômetros de distância que foi percorrido por Cristina nessa situação. Então, é assim que ocorre a multiplicação de um número natural por um número decimal. Agora, vamos aprender como que se multiplica por 10, por 100 e por 1000, que é um outro caso. Observe o que acontece ao multiplicarmos o número, ó, 1,235 por 10, certo? Vou multiplicar por 10. Gente, quando eu multiplico por 10, tem um macete muito fácil. Ó. Aonde que a vírgula está? Está no 1, né? Se eu multiplico por 10, essa vírgula vai pular uma casa para a direita. Então, o resultado vai ser 12,35. Certo? Agora, eu vou pegar esse mesmo número e multiplicar por outro valor. No caso aqui, vou multiplicar por 100. Então, agora, 1,235 vezes 100. Então, ó, se a vírgula estava aqui, e agora que eu tenho 2 zeros, ela pulou 2 casas. Então, vai ficar 123,5. No outro caso, eu vou pegar agora 1,235 e multiplicar por 1000. Quantos zeros eu tenho aqui? 3. Então, a vírgula pula 3 casas, que vai dar, então, um total de 1.235. Professor, mas como que eu sei que isso é certo? Gente, isso aqui é uma regra generalizada que já foi estudada por vários gurus e é comprovada cientificamente. Vamos ter a noção multiplicando conforme nós aprendemos. Então, vamos fazer a multiplicação aqui, ó, de 1,235 vezes 100. Ah, professor, você ignorou a vírgula. Na multiplicação a gente ignora. Vamos ver como que vai ficar no resultado final. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes 2 dá 0 e 0 vezes 1 dá 0. O 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então, como a gente pulou para a casa de cá, a gente pula uma casa também na multiplicação aqui. Ó. Aí aqui vai dar 0 de novo e aqui também vai dar 0 novamente, para os 4 valores. Agora sim, no 1 que vai dar...
Agora a gente multiplica aqui, ó. Então, ó, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Então, agora a gente soma, ó. Aqui, ó, dá 0, aqui 0, 0 mais 5 dá 5, 0 mais 3 dá 3, 0 mais 2 dá 2 e 1 dá 1. Aqui a vírgula estava aqui, né? Quantas casas eu tenho após a vírgula? 3. Então, a gente vem, ó, 1, 2, 3. Então, 123,5, que foi exatamente o que nós encontramos aqui, ó. Então, é só pegar a regra. Sempre que eu multiplico por potências de base 10, a gente anda a vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros que nós temos. Então, se eu tenho só um zero, a vírgula anda uma casa para a direita. Estava aqui, ela veio para cá. Se a gente multiplica por 100, a vírgula que estava aqui, ela vem para cá. E se multiplica por 1000, como tem 3 zeros, a vírgula que estava aqui vem para cá, que são exatamente os resultados que nós temos. Então, essa é a regra da multiplicação por 10. Na divisão, vai ser da mesma coisa, só que é o contrário, a casa vai andar para a esquerda. Mas vamos chegar lá já já. Ó, gente, outro caso, multiplicando agora números na forma decimal. Ó, 1 metro de um fio de arame tem 1,6 kg. Quantos quilos terão 2,3 metros desse fio? Gente, eu sei que 1 metro tem 1,6 quilos, só que eu quero saber 2,3 metros. Se 1 tem 1,6, é só multiplicar. A gente sabe que aqui a gente ignora as vírgulas, né? Então, a gente apaga as vírgulas aqui e efetua as operações. Então, aqui nós temos, ó, 6 vezes 3, 18, 8 vai 1, 6 vezes 2, 12 e 1, 13. 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 2 dá 2. Então, agora a gente só soma aqui, ó. Aqui dá 8, aqui dá 6 e aqui dá 3. Gente, nós tínhamos quantas casas após a vírgula? Tinha uma em cima e uma embaixo. Então, dá quantos? 1 mais 1, 2. Então, aqui serão 2 casas após a vírgula. Então, gente, quantos quilos terão 2,3 metros desse fio? 3,68 quilogramas. Então, é só multiplicar um número pelo outro, ignora as vírgulas. No final do resultado, a gente soma as vírgulas que tinha, tanto no primeiro valor quanto no segundo. Então, essa é a regra de se multiplicar número decimal por número decimal. Vamos fazer outra vez aqui, uma outra equação. Vamos multiplicar 1,8 por 0,74 e vamos descobrir que número nós vamos encontrar. Então, gente, vamos lá, ó. A gente sempre pega o número maior e bota em cima, tá? No valor de cima. E multiplica por 1,8, que é a mesma coisa que 1,80, tá? Então, aí a gente multiplica aqui, ó. 0 vezes 4 dá 0, 0 vezes 7, 0 e 0 vezes 0, 0. 8 vezes 4 dá 32, 2 vai 3. 8 vezes 7 dá 56. 56 mais 3 dá 59, 9 vai 5. 8 vezes nada é nada e 5 é 5. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 7 dá 7 e 1 vezes 0, 0. Então, agora a gente vem e soma aqui, ó. 0, 0 mais 2 dá 2, 9 mais 4 dá 13, 3 vai 1, 1 mais 5 dá 6, 6 mais 7 também dá 13, vai 1 e 1 mais 0 dá 1. A gente tinha, ó, 2 aqui e 2 aqui, 2 mais 2 dá 4, então são 1, 2, 3, 4. Então, o resultado é esse aqui, gente. A multiplicação de 1,8 por 0,74 dá 1,332. Então, esse aqui é o resultado. Primeiro se ignora as vírgulas, depois se adiciona no final. Então, percebam que para multiplicar um número decimal por outro número decimal, primeiro a gente multiplica os números como se fossem naturais. Em seguida, colocamos a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Ou seja, quem são os fatores? A gente tinha aqui, ó, primeiro fator, segundo fator. A gente só viu que a casa decimal, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem mais 2. 2 mais 2, 4. Então, no resultado, a gente tem 4 casas decimais também. Então, essa é a regra da multiplicação. Agora, vamos trabalhar a potenciação de números na forma decimal. Ó, primeiro, vamos considerar a seguinte situação aqui. Ó. Como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? Para a gente não ter que contar assim, ó, 1, 2, 3, porque vai ficar muito dependioso, a gente faz a seguinte regra. Ó. A gente vê quantas colunas tem e quantas linhas tem. A gente tem aqui, ó, uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, a gente tem 8 linhas. Certo. Agora, vamos ver colunas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente tem 8 colunas. Gente, então aqui nós teríamos a multiplicação de dois fatores, que são 8 linhas vezes 8 colunas. Como os fatores são iguais, a gente não precisa exprimir eles de acordo com a quantidade de vezes que eles aparecem. A gente pode colocar apenas um, e aqui, na parte de cima, com um número com a fonte menor, a gente coloca a quantidade de fatores que nós temos. Então, se eu tenho dois números 8 se multiplicando, eles significam que na forma de potência, eles vão ficar apenas 8 elevado a 2. Então, essa aqui é a forma de potência. Tá? E aqui a forma normal, decimal, tá, gente? Natural. Então, isso aqui que é uma potência. É a forma de se calcular a potência. Então, 8 elevado à segunda potência é a mesma coisa que 8 vezes 8. Vamos ver a próxima situação aqui. O prédio onde Jacira mora tem 4 andares. Pronto, vocês podem ver aqui. Tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Então, eles vão ter também 4 apartamentos. Porém, para cada apartamento, a gente tem 4 vagas na garagem. Aí a gente coloca aqui, 4 vagas de garagem. Então, como eu posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? Gente, para nós não termos que multiplicar todos esses valores mais de uma vez, a gente se remonta que eu acabei de explicar para vocês aqui. Como os fatores são iguais, a gente exprime ele apenas uma vez e conta quantas vezes eles aparecem. Aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, como os fatores são iguais, fica 4 elevado à terceira potência. Então, essa aqui é a forma de potência, que significa 4 vezes 4 vezes 4. E essa aqui é a forma decimal. Esses aqui são os meus fatores. E aqui a nossa potência. Então, ocorre dessa maneira, tá? Agora, vamos usar a definição de potência e calcular esses números aqui na forma decimal. Então, eu sei que 3,2 elevado a 2 é a mesma coisa que 3,2 vezes 3,2. Professor, por que você às vezes coloca o x e outras vezes coloca o ponto? Gente, isso aqui significa a mesma coisa, significa uma multiplicação. Então, vamos calcular aqui, 3,2 vezes 3,2. A gente sabe que a vírgula a gente ignora, nesse caso. Então, a gente pega aqui e apaga as vírgulas. Aí a gente faz a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 3 dá 9. Aí agora a gente só soma. 4 mais 0 é 4, 6 mais 6 é 12, 2 vai 1, 1 mais 9, 10. Agora, quantas vírgulas nós tínhamos nos meus dois fatores? Tinha uma vírgula no primeiro e uma no segundo. Então, são 2 casas no total. Então, o resultado aqui vai ser 10,24. Ou seja, 3,2 ao quadrado é a mesma coisa que 10,24. Tá, gente? Esse aqui é o resultado da potência. E aqui é a mesma coisa. 0,7 ao quadrado é a mesma coisa que 0,7 vezes 0,7. Então, a gente vem aqui e calcula. Calcular de outra cor aqui. 0,7 vezes 0,7. A gente apaga, porque a gente ignora as vírgulas. Então, tira uma vírgula aqui, tira outra aqui. E efetua a multiplicação. 7 vezes 7, 49. 9 vai 4. 7 vezes 0, 7. 7 vezes 0 dá 0, mais 4 aqui vai 4. 0 vezes 7 é 0. E 0 vezes 0, 0. Então, dá 9. 4 mais 0 é 4. E aqui vem 0. Como a gente tinha vírgula aqui é 2 casas após a vírgula. Então, o resultado é 0,49. Então, 0,7 ao quadrado é a mesma coisa que 0,49. Então, é dessa forma que se resolve a potência. A gente tem que multiplicar de acordo com a quantidade de vezes que o valor aparece. Nesse caso aqui foi fácil, porque apareceu o valor elevado à segunda potência. A gente viu aqui um caso de elevado à terceira e tem, gente, é infinito. Pode ir de acordo com a quantidade do tamanho do valor. A potência serve para isso, para nos dar uma noção da grandeza dos números. Ela pode ir ao infinito positivo ou ao infinito negativo. Ou seja, para números astronômicos, na ordem de grandeza muito grande, e para números muito pequenos também, tá? Agora aqui vamos ver a potenciação com números na forma decimal. Nós temos aqui as propriedades
da potência de expoente 1 e de expoente 0 também são válidas para os números de forma decimal. Então, nós sabemos que lá nas propriedades da potência, que inclusive foi conteúdo de outras aulas anteriores, vocês podem dar uma olhada lá no YouTube, inclusive, nós sabemos que todo número, todo e qualquer número, gente, não se limitem a apenas esse que eu estou explicando, é qualquer valor. Todo número elevado a 1 significa ele mesmo, ou seja, 3,7 elevado a 1 é igual a 3,7. Da mesma forma que 100 elevado a 1 é igual a 100. 0,1 elevado a 1 é igual a 0,1, ou seja, a base vai ser sempre, aliás, todo número elevado a 1 vai ser igual à base, tá? E a base aqui é 100, tá? Então aqui, ó, 2,9 elevado a 0, todo número elevado a 0, gente, tem como resultado o número 1. Pode ser 2,9, pode ser 10 elevado a 0, o resultado vai ser 1. Pode ser 25, se ele tiver elevado a 0, o resultado é 1, todo e qualquer valor, tá? Então, sempre que ele for elevado a 1, o resultado vai ser ele mesmo, e sempre que ele for elevado a 0, o resultado é 1. Então, aqui a gente tem 1,21 elevado a 1, o resultado vai ser 1,21. 0,9 elevado a 0, o resultado é 1. Então, nós podemos dizer aqui que se nós tivermos um número aqui, 4 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, aqui nós temos a nossa potência. Aqui nós temos os nossos fatores. Aqui nós temos o nosso expoente. E aqui nós temos o resultado da potência, né? Que é a potenciação. Aqui, o resultado da potência, né? Deixa eu só apagar aqui com a borracha. Resultado da potência. E aqui é o cálculo da potenciação, tá, gente? Então, aqui, a gente pode chamar também só de potência, tá? Então, agora nós vamos entender como que funciona a divisão dos números decimais, Dividindo um número natural diferente de 0, tá? Acompanhe as situações a seguir, Dona Ruth foi às compras, ela comprou 7 metros de tecido e pediu ao vendedor que dividisse o tecido em 4 partes iguais. Qual o comprimento de cada parte desse tecido? Então, gente, ela tinha 7 metros, esse primeiro caso aqui, tá? 7 metros e dividiu em 4 partes iguais. Então, 7 por 4. Então, vamos lá, efetuar a divisão. Primeiro vai 1, né? Porque 1 vezes 4 dá 4. E a gente subtrai aqui. 7 menos 4, sobra 3. 3 é menor do que 4. Então, a gente adiciona um 0 e coloca uma vírgula aqui. Então, 30 dividido por 4 vai dar, acho que 7. Porque 7 vezes 4 dá 28. A gente subtrai. 30 menos 28 dá 2. E como a gente já colocou a vírgula aqui, a gente pode interar com o 0 para dar um número maior do que 4. 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 4 dá 20. De resto, 0. Então, aqui é uma divisão exata. 7 dividido por 4 dá exatamente 1,75. Professor, como que eu sei que isso está certo? A gente faz a prova, né? A prova real é a multiplicação, porque o inverso da divisão é a multiplicação. Então, a prova real é sempre o processo inverso. Como a gente está operando aqui uma divisão, então o inverso da divisão é a multiplicação. Então, para a gente saber se está certo, é só pegar 1,75 e multiplicar por 4. 4 vezes 5 dá 20, 0 vai 2. 4 vezes 7 dá 28 e 2 dá 30, 0 vai 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Como a gente tinha uma vírgula aqui, 2 casas após a vírgula, a gente tem uma vírgula aqui. Então, o resultado é 7. Porque quando a gente tem zeros depois da vírgula, eles são insignificantes. Só interessa o que está aqui. Então, é 7. Então, deu certo. Então, qual o comprimento de cada parte desse tecido? Vai ser de 1,75 metros, tá, gente? Então, 7 metros dividido em 4 dá exatamente 1,75 metros. Vamos para esse segundo caso aqui agora. Esse aqui é o primeiro. Vamos para o segundo. Então, Dona Ruth agora comprou 5 carretéis de linha e pagou 8,25 por eles. Quanto custou cada carretel? Então, é só a gente dividir 8,25
por 5. Gente, como vocês veem uma vírgula aqui, nesse caso nós temos que fazer outro processo primeiro. A gente vai multiplicar tanto esse número aqui, ó, o 8,25 por 10, quanto 5. Porque nesse caso aqui a gente tem uma divisão, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos uma divisão de 8,25 por 5. Então, a gente pode manipular essa situação aí, ó. Multiplicar por quantas casas a gente tem após a vírgula? 2. Então, a gente coloca 2 zeros. É por 100. Se a gente multiplica em cima por 100, o denominador, que é a parte de baixo, também é multiplicada por 100. E a parte de cima é o numerador. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 8,25 vezes 100, a gente já viu que é só andar a vírgula 2 casas, porque aqui nós temos 2 zeros. Se a vírgula estava aqui, ela pula uma casa, pula 2. Então, vai ficar 825. E aqui a mesma coisa, era 5, pulou a vírgula 1, 2, só que aqui a gente completa com 0. Então, dá 500. Então, fica 825 dividido por 500. Então, agora a gente consegue efetuar a operação. Vai ficar 825 dividido por 500. Então, aqui, gente, ó, vai dar 1, porque 1 vezes 500 dá 500. Sobra quanto? 5, 2 e 3. 325. 325 é menor do que 5. Então, a gente coloca uma vírgula e bota um zero aqui. Dá 3.250. Então, vai ser por 6, porque 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 5, 30. Então, aqui dá 3.000. A gente efetua a subtração, dá 250. Como 250 é menor do que 500, a gente coloca um zero aqui. Então, agora aqui dá 5, porque 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, e 5 vezes 5, 25. Então, aqui, ó, 2.500 menos 2.500 dá 0. Então, o resultado é 1,65. Se quisermos saber se está certo, é só multiplicar aqui, ó. Então, a gente multiplica isso aqui por 500. 1,65 por 500. Eu vou fazer aqui embaixo. Então, ó, ignorem a vírgula, a princípio. E vamos efetuar a multiplicação. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25. 1 vezes 6, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5, 30. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 5, 5. Então, agora a gente soma aqui, ó, dá 0, 0, 5, 2, 3 mais 5 dá 8. Aqui a gente tinha 1,65, duas casas. A gente tira duas casas, dá 825. Então, tá certo. Então, pessoal, Dona Ruth comprou 5 carretéis de linha e pagou 8,25 por eles. Quanto custou cada carretel? Cada carretel custou 1,65 reais. Então, essa é a resolução dessa questão. Então, gente, vocês podem ver aqui duas situações para dividir. Um número diferente de zero. Nesse primeiro caso, é só efetuar a divisão de 7 dividido por 4 de maneira normal, como a gente já aprendeu em outras aulas. Porém, quando a gente tem aqui número com vírgula para dividir por outro, a gente opta por excluir a vírgula. Nesse caso, a gente faz manipulações com as potências de 10 para fazer com que isso aconteça e facilitar o nosso cálculo. Vamos continuar com a aula. Agora, dividindo por 10, por 100 e por 1.000. Então, ó, efetue a divisão do número 7.233 por 10. Então, primeiro, a gente vai dividir por 10. Então, para dividir por 10, a gente já viu que a vírgula, na multiplicação, ela anda uma casa para a direita, na divisão, ela vai andar uma casa para a esquerda. Então, se a vírgula estava aqui, ó, ela anda uma casa para a esquerda, e aqui vai ficar 723,3. Ah, professor, por que andou uma casa para a esquerda e ficou aqui, sendo que nem tinha vírgula? Gente, se não tinha vírgula, fica subentendido que a vírgula está aqui, ó, depois do último valor. Aí, ó, se eu colocar um zero, esse número significa a mesma coisa que 7.233. Se a gente tiver 7.233,0. Se tiver mais zeros, significa a mesma coisa, porque, como eu comentei, um número à direita, o zero à direita da vírgula, ele é relativamente insignificante, tá? Não tem valor. É só para expressar casa embaixo de casa, tá? Então, a mesma coisa acontece agora se eu pegar 7.233 e dividir por 100. No caso, como eu tenho dois zeros, a vírgula anda duas casas para cá. Então, o resultado vai ser 72,33. E daí sucessivamente. Aqui, ó, 7.233 dividido por 1.000. Como nós temos três zeros, a vírgula vai andar três casas. Vai ficar 7,2.
0,233. Se fosse por 10 mil, andava 4 casas e ficaria 0,233. Vamos fazer aqui, só para destacar para vocês. Se tivesse 7.233 dividido por 10 mil. A vírgula ia andar, ó, como são 4 zeros, ia andar 4 casas, ia para cá. Então, o resultado seria 0,7233. Então, essa é a relação da divisão de números de potência de base 10. Então, agora, ó, vamos dividir um número dividir por um número na forma decimal. Para montar um mecanismo, Jorge precisa de 7 metros do fio de cobre cortados em pedaços de 0,14 metro. Quantos pedaços Jorge vai obter usando a quantidade total desse fio? Então, vamos lá. Ele quer dividir 7 por 0,14. A gente já viu que a gente prefere excluir o zero. Para excluir o zero, eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador por 100 quanto o denominador. Se eu tenho 2 casas após a vírgula, eu coloco 100 porque o 100 tem 2 zeros. Se fosse 3, eu colocaria o 1000. Se fosse só 1, eu colocaria o 10. E daí sucessivamente. Então, aqui, 7 vezes 100 dá 700. 0,14 vezes 100, pula para cá, dá 14. Então, agora é só dividir 700 por 14. Então, a gente vem aqui por 70. 70 dividido por 14, eu acho que dá 5. 5 vezes 4 dá 20, 0 vai 2. 5 vezes 1 dá 5 e 2, 7. Pronto, já parou aqui. Aqui vai dar 0, sobrou 1, vem para cá. Então, o resultado é 50. Quantos pedaços Jorge vai obter usando a quantidade total desse fio? 50 pedaços. Professor, mas como que eu sei se isso aí está certo? A gente tira a prova real. Pega 50 e multiplica por 14. Tem que dar 700. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 5, 20. 0, 2. 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 5, 5. Agora é só somar. 0, 0, 7. Aqui é 50 vezes 14, 700. Então, o valor deu exatamente o que a gente queria. Então, é isso aqui, tá, gente? Agora, vamos acompanhar esse exemplo aí. Efetuar a divisão de 34 por 7. Então, vamos lá. Dividir 34 por 7. Vamos ver essa situação aqui de divisão não exata, tá, gente? Que a gente vai sempre utilizar um coeficiente aproximado. Então, 34 por 7 dá 4, porque 4 vezes 7 dá 28. Subtraindo aqui, 34 menos 28 dá 6. 6 é menor do que 7, então a gente coloca uma vírgula e coloca um 0. Para ser 60, vai ser 8, porque 8 vezes 7 dá 56. 60 menos 56 dá 4. 4 é menor do que 7, desce o 0. Como a gente já colocou a vírgula uma vez, não importa, é só ir descendo o 0. 40, então a gente vai ter aqui 5. 5, porque 5 vezes 7 dá 35. Aí, 40 menos 35 dá 5. Aí, agora vai ser 50. Aí, vai ser quem agora? 50 vai ser 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Aí, sobra 1. Aí, vai ser 10. Aí, no caso, 10 vai ser o próprio 1, porque 1 vezes aqui dá 7. Aí, vem para o 3. Vocês estão vendo, gente, que ela não está parando. Quando você vê aqui, passou do terceiro valor que você está calculando e o número não parou, fica subentendido que provavelmente ele vai ser uma dízima periódica. Vai sempre mudar esses números aqui, vai fazer um rodízio. Então, pessoal, nesse caso, a gente utiliza a aproximação. Se você aproxima para 4 casas, você deixa 4,8571. Se você aproxima para 3 casas, vai ficar 4,857. Se você aproxima para 2 casas, 4,86. Se você aproxima para uma casa, 4,9. E se você aproxima para nenhuma casa, dá 5, tá? Isso aqui utilizando a questão dos algarismos significativos, que é conteúdo para uma próxima aula. Então, agora os números na forma decimal e o cálculo de porcentagens. Gente, vamos ver a seguinte situação. Uma empresa tem 250 funcionários. Desse total, 62% tem mais de 30 anos. Quantos funcionários dessa empresa têm mais de 30 anos? Então, vamos lá. Uma empresa tem 250 funcionários. Certo, tem 250 funcionários. Desse total, 62% tem mais de 30 anos. 62% é a mesma coisa que 62 sobre 100. E 62 sobre 100, a gente já viu que é a mesma coisa que 0,62. Então, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Pegar o 0,62 e multiplicar de 250. Então, aqui, 0,62.
ignoramos a vírgula, depois a gente relaciona ela. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Agora a gente desce para a próxima casa. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5 é 30, 0 vai 3, 6 vezes 2 é 12, 3, 15. Agora o 0. 0 multiplicado por 0 vai dar sempre o mesmo valor, que é 0. 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 2, 0. Agora a gente efetua a soma. Aqui 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 5 mais 0 é 5, 5 mais 0 é 5 e 1 mais 0 é 1. A gente tinha quantas casas após a vírgula nos dois fatores? 2. Então a casa vem para cá 2 vezes. Então a gente sabe que 62% corresponde a 155 funcionários. Certo. Mas a pergunta quer saber o quê? Quantos funcionários dessa empresa têm mais de 30 anos? Então, gente, 155 funcionários têm mais de 30 anos. Então, essa resolução é muito simples. Se a empresa tinha 250 funcionários e a gente sabe que 62% tem mais de 30 anos, é só tirar 0,62, que corresponde a 62%, de 250. Aí a gente descobre o número de funcionários que tem mais de 30 anos, que são esses aí, tá? Agora, uma outra situação, que é uma porcentagem de porcentagem. Qual o número, na forma decimal, representa 8% de 40%? Então, primeiro a gente tira o percentual de 8%. 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100, porque o denominador é 100. E 8 sobre 100 é a divisão de 8 por 100. É só andar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, vai ser 0,08. A mesma coisa acontece com 40%, que é a mesma coisa que 40 por 100. E 40 por 100 é a mesma coisa que 0,4. Então, agora, como eu quero tirar 8% de 40%, é só multiplicar 0,08 por 0,4. Nesse caso aqui, a gente só acrescenta para ficar a casa embaixo de casa. Aí a gente ignora as vírgulas, depois a gente relaciona elas. Então, agora aqui é só multiplicar. 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 0, 0. 4 vezes 8 é 32, 2 vai 3. 4 vezes 0 é 0 e 3, 3. E 4 vezes 0, 0. E o 0 multiplicado por qualquer número sempre vai dar 0. Então, são 3 zeros aqui. Aí agora é só somar. 0. 0 mais 2 é 2, 0 mais 3 é 3, aqui 0 e aqui 0. Então, gente, nós tínhamos aqui 0,4 e 0,08. Nesse caso aqui, esse 0 foi só para complementar, então ele não conta. A gente só conta os números que tem aqui. São 3 casas após a vírgula, então aqui tem 1, 2, 3. Então, pessoal, perdão, 3 casas. A gente ignorou um 0, esse aqui também é ignorado, tá? Então, esse aqui também está fora. Então, a multiplicação de 0,08 por 0,4 é a mesma coisa que 0,032. Então, esse aqui é o 8% de 40%. Gente, eu agradeço muito a companhia de vocês. Espero que vocês tenham compreendido essa aula de forma bem agradável. E nós nos encontramos na próxima aula. Até mais.